Fala marcados, sejam muito bem-vindos, meu nome é David, nós vamos meditar hoje em Atos capítulo 2, lembrando que estamos em mais um dia do nosso propósito sobre o Espírito Santo. E Atos 2:42 diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Vamos dar um pequeno break aqui, uma pequena pausa, daqui a pouco a gente continua lendo. Doutrina dos apóstolos. Talvez algumas pessoas vão pensar assim, o que é doutrina? Doutrina é ensinamento. Então, talvez algumas pessoas vão pensar assim, ensinamento dos apóstolos, então os apóstolos criaram uma doutrina, criaram ensinamentos, como é que funciona isso? Eu respondo para vocês, não. Os apóstolos passaram anos com o Senhor Jesus, sendo instruídos por eles e eles receberam uma promessa. A Bíblia vai dizer no livro de João que Jesus disse assim, que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. E que também o Espírito Santo que viria sobre eles faria eles lembrar de tudo que Jesus disse. Então, a doutrina dos apóstolos, na verdade, nada mais e nada menos, é a própria doutrina daquilo que Jesus havia ensinado para eles, tá? E aí, o que acontece? Vai estar escrito assim, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Olha só que coisa interessante, né? Bom, vamos começar a falar um pouquinho sobre a doutrina. Por quê? Lá em Timóteo, se não me falha a memória, vai dizer que muitos apostatariam da fé e dariam ouvidos a doutrinas de demônios. Então, quando nós falarmos de doutrina, ou melhor, ensinamento, para ficar mais claro para vocês, porque muitas pessoas, quando escutam a palavra doutrina, já pensam em roupas, usos e costumes, e não é isso. São os ensinamentos, o fundamento do cristianismo, tá? O fundamento do cristianismo é o que a gente pode ter como doutrina. Então, muitas pessoas acabam criando algo novo para adaptar a realidade do evangelho. E marcados, essa doutrina que aqui está escrito dos apóstolos é uma doutrina milenar, de muitos anos atrás, que o Espírito Santo lembrou eles aquilo que Jesus disse, então era uma coisa que não poderia ser mudada. Atualmente nós temos vivido grandes mudanças dentro do cenário cristão, pessoas que pegam a Bíblia e interpretam ela a seu bel prazer. E aí, qual que é a grande questão? É que com uma doutrina falsa, uma doutrina errada, o Espírito Santo não vai ter liberdade para operar. Tanto é que tem algumas doutrinas que dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas é uma energia. Apenas uma energia, um poderzinho. Algumas pessoas tratam assim. Outras tratam o Espírito Santo como um Espírito Santo e não o Espírito Santo. Então elas acreditam que cada pessoa recebe um Espírito Santo e aí começa aquela bagunça, né? Não vou nem entrar em detalhes aqui, né? Mas aí cada um começa a falar uma besteira, né? Enfim, outra ocasião, se eu criar coragem para falar nisso, a gente abre esse espaço aqui, tá? Mas enfim, tem pessoas que tratam um Espírito Santo, né? Um, não é o. É por isso que a Bíblia vai dizer Espírito Santo de Deus. Não é porque existe outro Espírito Santo, não. Mas é porque o Espírito Santo é de Deus. É apenas o Espírito Santo e não vários Espíritos Santos, tá? É importante vocês saberem isso daqui, porque muitas pessoas estão sendo enganadas. E aí a gente está vendo dentro das comunidades cristãs um monte de coisas estranhas, um monte de fogos estranhos, e aí as pessoas dizem, é mistério de Jeová, é mistério do Senhor. Marcados, vamos voltar para a doutrina apostólica. Vamos voltar para aquilo que está escrito na Bíblia. Coríntios vai dizer, não vá além do que está escrito. E o máximo que está escrito da doutrina aqui da palavra de Deus, a gente não pode sair dentro dela. Quando fala dos dons espirituais, ela ainda estabelece limites. Porque hoje em dia nós estamos vivendo uma apostasia em que as pessoas fazem o que querem, da forma que querem, e elas usam a seguinte frase, Deus usa quem quer, da forma que ele quer. E não é bem assim. Cuidado, porque muitos estão sendo usados por Satanás. É por isso que em Timóteo vai dizer que muitos estão apostatando da fé, estão deixando a fé, essa doutrina apostólica de lado para dar ouvidos a doutrinas de demônios. E doutrinas, ensinamentos de demônios, olha gente, demônios, eles são enganadores. E aqui a palavra vai trazer justamente sobre essa perseverança
na doutrina apostólica. Então, busque conhecer aquilo que vem da origem da fé, aquilo que vem lá de trás, não ventos novos, não fogos novos, não coisas novas, porque o evangelho, ele tem que perseverar naquilo que está de uma forma apostólica. E aqui vai dizer, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, olha só, nós temos as práticas espirituais e nós também temos as práticas sociáveis, vamos assim dizer, em que nós nos socializamos com os nossos irmãos, que é a comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor. Não deixe que o temor se apague de dentro de você. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Vamos entender esses sinais, prodígios aqui que a palavra está dizendo? Bom, quando nós vemos Atos capítulo 1 e vemos Jesus subir e assentar-se à destra de Deus Pai, a Bíblia não relata mais nenhum caso de cura. Ela relata um caso de intervenção, em que os apóstolos oram para escolher Matias, eles tiram sorte e a sorte cai sobre Matias. Mas milagres, coisas extraordinárias, como nós vemos em Atos 3, por exemplo, que é a cura do coxo em Jerusalém, essas coisas a gente não vê o livro de Atos relatar. A gente vê aparentemente um vazio de alguns dias até o dia de Pentecostes, que é quando o Espírito Santo desce. Uma igreja que não valoriza o Espírito Santo é uma igreja que dificilmente vai viver coisas sobrenaturais, coisas de sinais e prodígios, maravilhas. Dificilmente, porque não somos nós quem fazemos as coisas, é o Espírito Santo através de nós. Pode ver que em Atos nós estamos vendo essa mudança, né, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, e nós vemos também em Coríntios o apóstolo Paulo ensinando que o Espírito Santo opera todas essas coisas, no caso dos dons espirituais. Então, nós não conseguimos interferir na ação do Espírito Santo, mas nós temos que deixar os nossos corações abertos para a interferência do Espírito Santo. E como é que a gente faz isso? Dando o devido valor ao Espírito Santo, buscando ao Espírito Santo, orando, se enchendo do Espírito Santo, observando as nossas ações, observando as nossas atitudes e confrontando elas com a palavra de Deus. Deus, ele não vai mandar o Espírito Santo para um templo que sequer se importa em ser santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Sede santos, porque eu sou santo. Para a gente poder viver uma coisa extraordinária com Deus, nós temos que dar o devido valor àquilo que ele nos deixou. A doutrina apostólica, perseverar nela, e assim nós vamos avançando. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe esse vídeo também com o maior número de pessoas. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. Forte abraço.